Presidente, senhoras e senhores deputados, os relatórios da Inspeção-Geral das Finanças e do Tribunal de Contas não deixam dúvidas. A parque escolar é a prova acabada de como uma excelente ideia, a da renovação das escolas secundárias, se pode tornar num pesadelo sem fim à vista. A parque escolar foi apresentada em 2007 com um objetivo ambicioso e bem definido: investir 940 milhões de euros para intervir em 332 escolas. Previa-se e anunciava-se um investimento médio de 2,8 milhões de euros por escola. Em 2008, na apresentação do seu plano de negócio, o custo médio de intervenção por escola subiu para mais de 7 milhões de euros. Em 2009, o investimento subia para 2.500 milhões de euros e desapareciam do objetivo 127 escolas, ficando abrangidas pelo programa 205 escolas. Mais recursos e menos escolas. E como por magia, em 2010, o custo médio de intervenção atingia os 15 milhões de euros, num total superior a 3.100 milhões de euros. Uma escalada de preços sem paralelo na história do investimento público em Portugal. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, atrasos, incumprimentos, desvios, prorrogação de prazos, endividamento, encargos, falta de rigor, exceções, trabalhos adicionais, erros e omissões, excessos, desaproveitamento, restrição ao princípio da concorrência, falta de transparência, despesas ilegais, pagamentos ilegais, esforço financeiro público, dívidas, derrapagens acentuadas. Estes são apenas alguns substantivos ou expressões que saltam à vista do relatório do Tribunal de Contas e constam das conclusões do relatório mesmo após a parque escolar ter exercido o seu direito contraditório. E estas conclusões a todos devem preocupar. Como nos recordam e bem a Inspeção-Geral das Finanças e o Tribunal de Contas, a empresa Parque Escolar teve todos os mecanismos de exceção para a contratação de bens e serviços. Nunca uma empresa pública teve tantas ferramentas de gestão em Portugal. E ao invés de se tornar numa referência de boas práticas, demonstrou ser um exemplo a não seguir. Desde logo, pelo facto de os seus planos de atividade e orçamentos nunca terem sido aprovados pelas finanças. Mas, apesar de ter sido isentada de cumprir os limites do endividamento aplicados às demais empresas públicas, nunca foi capaz, sequer, de cumprir os limites a que ela própria se propunha. E assim se chegou ao endividamento de superior a 945 milhões de euros. E que dizer das obras a mais, dos erros e das omissões? Apesar das condições excepcionais que a empresa teve para a contratação pública, nas primeiras 105 escolas existiram obras a mais em 93 e atrasos superiores a 100 dias em mais de metade das escolas. Afinal, a flexibilização dos instrumentos de gestão serviram para quê? Para isto? Apesar da comprovada existência de prejuízos devido a trabalhos a mais e erros e omissões, alguns destes responsáveis voltaram a ser contratados. Talvez isto ajude a explicar por que razão a fase 3, lançada em 2009, em pleno cenário de crise financeira do país, é a mais cara de todos. Incompreensível e inaceitável. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é bem claro o Tribunal de Contas ao destacar a ausência de tetos máximos na definição das intervenções como um dos fatores precipitantes do disparate dos custos. Nada justifica que as intervenções por escola variassem entre o mínimo de 6,3 milhões de euros e o máximo de quase 31 milhões de euros. Que o custo por metro quadrado vá de 626 euros a 3.536 euros. Ou que o custo por aluno varie entre 5.524 euros e mais de 30 mil euros. E que a área de construção flutua entre os 5 metros quadrados e os 22 metros quadrados. Não houve rigor nem na decisão política, nem no planeamento, o que fez com que a execução fosse o que foi. O dinheiro público não deve, não pode ser gerido desta forma. Mas
Mas não fica por aqui o relatório do Tribunal de Contas. Diz ainda de forma clara que, apesar de todas as exceções legislativas para a gestão dos processos, a Parque Escolar fez cerca de 256 milhões de euros de despesas ilegais e cerca de 236 milhões de euros de pagamentos ilegais. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, ontem, na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, tivemos a oportunidade de questionar e de ouvir o ex-presidente da Parque Escolar sobre estas matérias. Uma coisa ficou clara: todas as alterações ao programa inicial tiveram o acordo do Governo de então. A decisão de retirar do programa 127 escolas não foi da Parque Escolar, mas sim do Governo. Ficamos sem saber os critérios que determinaram a escolha das escolas que saíram do programa, mas sabemos bem quem fez esta escolha. Do mesmo modo, ficou claro que a ausência de critério e de balizas para os projetos foi da responsabilidade dos governos de então. O ex-presidente da Parque Escolar foi claro e, talvez imbuído do espírito pascal, fez como Pilatos e lavou as mãos no que respeita à responsabilidade das decisões políticas que permitiram que mais dinheiro do que o previsto fosse aplicado a menos escolas do que o prometido. E este facto deve preocupar-nos a todos. O que se gastou a mais faz falta para as escolas que ficaram fora do programa e que precisam de intervenções. Como muito bem nos recorda o Tribunal de Contas, o Governo de então deveria ter presente a difícil situação económica do país e ter optado por soluções menos dispendiosas. É que, devido ao elevado endividamento e ao alto custo das intervenções efetuadas, pode-se ter comprometido não só a possibilidade de intervir nas escolas não abrangidas neste programa, mas até as intervenções da fase 3 que estão em curso. E que o impacto da execução da Parque Escolar pode até ter um impacto negativo no cumprimento das obrigações previstas no Memorando de Entendimento. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a escola pública não merecia isto. Uma boa ideia mal executada pode comprometer o futuro de muitos. Estamos perante uma hipoteca geracional. Os recursos foram gastos muito acima do previsto e em menos escolas do que o necessário. A Parque Escolar, pelos encargos que deixa, quer de manutenção e de amortização financeira, bem como por ter esgotado a capacidade de investimento neste setor, é o maior ataque à escola pública dos últimos anos. Compromete o futuro da política educativa, criando ainda mais dificuldades ao atual Governo e aos portugueses. E não valia a pena, pois um pouco de bom senso e de rigor nas opções políticas teriam evitado tudo isto e resolvido os problemas de forma bem mais eficaz. Por isso.